sabem quanto estão cobrando mais ou menos hoje no Brasil dinheiro comercial dos bancos? 300%. Muito bem. Então nós temos esse juro aqui, 300%. Certo? Quanto à inflação? 100. Vamos dizer 100 para arredondar. Então, 100. Juro real. Quer dizer, obviamente por aqui se diria 200. 300 menos 100 dá 200. Mas está errado. Quer dizer, o que você vai devolver com 300% é de fato 400. Não é isso? O seu 100 inicial mais 300%. E a inflação é 200. Quer dizer, o índice 100 no início dobrado. Isso dá 200. Quer dizer, dá 200%. Dá 200%. Se fosse, deixa eu ver uma coisa, se fosse 200%, que é o que normalmente é a senhora falou 300, se fosse 200%, seria 300 sobre 200, seria 150. Certo? Se você tirar... Perdão. Então, tá certo não, eu estava dando uma coisa errada a vocês. Aqui a taxa de juros real é 100%. É evidente. Você tem que tirar 100. Você tem que tirar 100. Quer dizer, uma taxa de juros nominal de 300%, com uma inflação de 100%, é 100% real de juros. O que é enorme, veja, é enorme. Mas não é tão grande como se imagina se você meramente diminui um do outro. Se a taxa de juros for 200%, com uma inflação de 100%, como nós estamos tendo, você de fato vai devolver 300 sobre 200, que dá 150, dá uma taxa de juros real de 50%. Era isso que eu sabia. Essa é hoje a taxa de juros mais comum para negócios bancários. 50% real significa uma taxa nominal de 200%. Quer dizer, você toma 100 mil cruzeiros hoje, você vai pagar ao banco com saldo médio, etc, etc. Não é oficial isso, por fora, algo como 300 mil cruzeiros. Esses 300 mil cruzeiros tem o valor de 200, portanto, de fato, você está pagando 50% a mais. Está claro isso para vocês? Isso convém, de qualquer forma, vocês saberem fazer o cálculo direito, para saber o que é uma taxa de juros real. Pois bem, na inflação, até que se chegue a esse ponto absurdo que nós temos hoje no Brasil, normalmente a taxa de juros é negativa. Quer dizer, a taxa de juros não acompanha o aumento dos preços. E isso faz com que o capital saia do país. Quer dizer, o capital fuja do país. Quer dizer, não tem interesse para o inversor receber em valor real aquisitivo menos do que aquilo que ele investiu. Então, quando ele pode, ele investe fora. Isso piora a situação do balanço de pagamentos. Então, vejam, como consequência da transformação da moeda mercadoria em moeda fiduciária, é comum haver inflação. Quando há inflação, as exportações caem, as importações aumentam, dá déficit na balança comercial e, além disso, por causa da taxa de juros que costuma ficar negativa, vocês têm, em geral, fuga de capitais. Então, uma das consequências, vamos dizer, normais da inflação é um balanço de pagamentos negativo, perda de ouro, porque para fora você não pode pagar com esses cruzeiros que você emitiu. A moeda fiduciária é nacional. Ela é uma emanação de um Estado nacional. Lembra? Isso vimos ontem. Você não pode emitir dólares, senão isso é muito fácil. Consequentemente, para que se restabeleça o equilíbrio no balanço de pagamentos, você tem que fazer uma depreciação. Quer dizer, você tem que mudar o câmbio, tornando a tua moeda mais barata em relação às moedas dos outros países. Mudar a paridade. Está claro isso, não? Quer dizer, se você desvalorizou, se a moeda se desvalorizou devido à inflação, ela tem que valer menos também em relação a outras moedas de outros países que não têm inflação, que têm menos inflação que a nossa. No caso do cruzeiro, nos últimos anos,
as autoridades têm mais ou menos desvalorizado o cruzeiro, não em função só da nossa inflação, mas da diferença entre a inflação brasileira e a inflação americana, que também existe, embora menor que a nossa. Então, quando num ano dá 100% de inflação no Brasil, dá, digamos, 10% de inflação nos Estados Unidos, então o cruzeiro é desvalorizado em 90%. Certo? Quer dizer, pela diferença entre 100 e 10. Muito bem. Então, a inflação, em geral, tem esse problema. Ela causa um desequilíbrio na balança de pagamentos, e esse desequilíbrio tem que ser corrigido através de uma depreciação da moeda nacional. Agora, essa depreciação vai encarecer as importações, que, aliás, é por isso que ela foi feita. Mas, encarecendo as importações, ela vai dar um novo chute para a inflação, para cima. Está claro? Quando aumenta o petróleo, aumenta a gasolina, quando aumenta a gasolina, aumenta tudo que se transporta em caminhão, etc, etc. Então a inflação vai subir mais ainda. Isso vai desequilibrar de novo o balanço de pagamentos. Vai diminuir as exportações, vai causar mais fuga de capitais, etc, etc. Nova desvalorização. Então, torna-se um processo que pode ser contínuo e crônico. Quer dizer, é preciso ficar o tempo todo reajustando tudo, indexando todos os preços, etc., inclusive o câmbio. Então, em países de inflação como a nossa, o câmbio é alterado cada 5 dias, quer dizer, em longos intervalos de menos de uma semana. Se não me engano, na Argentina, eles fazem mini desvalorizações todo dia. Se a inflação aumentar, terá que ser feito várias vezes ao dia. Mas tem inflação de 15%, 20% ao mês, então o reajustamento tem que ser mais rápido. Então, existe uma espécie assim de deterioração do padrão monetário. A inflação é muito mal vista pelos economistas conservadores, pelos consumidores, enfim, ninguém gosta de inflação. Eu não vou aprofundar nisso, embora eu goste do tema, porque não é bem esse o assunto hoje, mas tem uma ligação muito evidente. Quer dizer, eu precisava entrar nessa para explicar para vocês o que é uma moeda fiduciária, como é que ela surgiu, como é que ela funciona e em que ela difere do padrão ouro, de um regime monetário que se basearia numa mercadoria. Muito bem. Vamos agora à parte histórica. Como nós vimos ontem, a supremacia econômica e industrial inglesa vai se diluindo já antes da Primeira Guerra Mundial. Praticamente a partir de 1880, a vantagem industrial, de produtividade, etc., inglesa, vai desaparecendo paulatinamente e a Alemanha e os Estados Unidos tomam mais ou menos a vanguarda. Porém, ainda Londres é o grande centro financeiro internacional. O Império Britânico ainda cobre os 3 continentes, o sol nunca se põe. Quer dizer, a pujança política militar da Inglaterra ainda é aquela. Quer dizer, não é que ela vai perdendo o terreno economicamente, que ela imediatamente perde o seu papel de líder. E, sobretudo, do ponto de vista financeiro, a Libra é aquela moeda que, de fato, substitui o ouro. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra é obrigada a tomar grandes empréstimos nos Estados Unidos, para tentar ganhar a guerra. Também a França, mas principalmente a Inglaterra. Acabada a guerra, os Estados Unidos fazem questão de cobrar todas as suas dívidas de guerra, dos seus próprios aliados. Galbraith, que é um grande economista americano e muito irônico, ele diz que é o único caso no mundo em que um país, porque não dá tempo, não deu tempo para os Estados Unidos entrarem na guerra muito depressa, que tiveram que armar todo um exército, não estavam preparados para isso, ela mandou, antes de mandar os seus homens, mandou os canhões. Só que ela cobrou até o último centavo de dólar esses canhões que ela mandou antes, dos seus próprios aliados. Então a Inglaterra sai da Primeira Guerra Mundial extremamente depauperada, no sentido que ela deve uma enorme quantidade de dólares aos Estados Unidos. A França também. O que eles vão fazer? Vão descontar em cima do inimigo vencido. Quer dizer, vão impor à Alemanha uma enorme indenização de guerra que cobre, basicamente, a sua dívida para com os Estados Unidos.
Só que a Alemanha não pode pagar também, né? É um pouco a situação que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, você tem uma dívida externa, mas para você poder pagar é preciso exportar e ninguém abre os seus mercados para comprar essas mercadorias todas. Então a Alemanha fica devendo essas reparações imensas de guerra e só pode pagar se alguém emprestar dinheiro para ela. E quem é que vai emprestar? Os Estados Unidos. Então os Estados Unidos emprestam dinheiro para a Alemanha, que paga as reparações de guerra para a Inglaterra e para a França, que devolve o dinheiro para os Estados Unidos em pagamento das dívidas de guerra. Agora, isso de fato corrói a hegemonia inglesa. Quer dizer, todo mundo percebe o que está acontecendo. Quer dizer, quem está pagando, na verdade, são os próprios Estados Unidos, via suas inversões na Alemanha. E não só na Alemanha. Quer dizer, se cria uma tremenda de uma dependência financeira em relação aos Estados Unidos. A Inglaterra, aí é uma luta muito interessante na Inglaterra entre a indústria e as finanças. Muito parecido com o que está acontecendo no Brasil hoje. Quer dizer, a City de Londres precisa e quer de todas as formas restabelecer o padrão ouro. Restabelecer o padrão ouro significa o quê? Restabelecer a paridade, o valor unitário da libra esterlina de 1913, com toda aquela inflação que houve na Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial. É uma coisa, eu diria, quase ideológica. Quer dizer, se a libra voltar a ter o valor que ela tinha antes da guerra, o prestígio inglês voltaria, todo mundo voltaria a depositar seu dinheiro em Londres e passaria a usar a libra como se fosse ouro. A libra voltaria a ser o que se chama também de moeda-chave para o sistema. E a Inglaterra tem um ministro das Finanças extremamente cabeçudo, que tem esse projeto na cabeça, se chama Winston Churchill. E Churchill faz isso. Entre 1925, ele consegue fazer com que a libra volte a valer o que ela valia antes em termos de ouro. Porém, é um custo fantástico para a economia inglesa. Como é que ele consegue fazer isso? Ele aumenta os juros ingleses, mantém os juros muito altos. Isso faz com que o capital de todos os outros países flua para Londres, para usufruir os juros altos. Porém, isso faz com que os preços dos produtos exportados ingleses se tornem extremamente elevados. Quer dizer, valorizar a libra significa tornar a libra cara e os produtos ingleses caros. Então, a Inglaterra, que já estava em decadência, perde mercados aceleradamente. Veja o que acontece na Inglaterra. Ela exporta cada vez menos, importa cada vez mais, porque o produto importado agora é barato, porque a libra está valorizada, está super valorizada, e cobra a diferença com investimentos de capital estrangeiro, capital de empréstimo. Quer dizer, parece muito, muito a festa que fizemos aqui no Brasil depois da crise do petróleo. Quer dizer, a Inglaterra acumula uma dívida externa muito grande e ao mesmo tempo decai, quer dizer, tem enorme desemprego. Durante os anos 20, enquanto os Estados Unidos têm uma razoável prosperidade, enquanto até a Alemanha, depois que ela consegue superar uma tremenda inflação que ela sofreu em 1922 e 23, ela restabelece mais ou menos um sistema monetário fiduciário, ela começa a crescer, se reconstrói, etc, etc. Até a França tem alguma prosperidade, a Inglaterra não. A Inglaterra entra por um cano sem medida econômico, tremendo desemprego, a indústria britânica perde terreno cada vez mais, os investimentos ingleses se dirigem cada vez mais para fora da Inglaterra, e os capitais especulativos vão para a Inglaterra para usufruir os juros altos. E assim a Inglaterra conserva, a duras penas, a sua chamada hegemonia sobre o sistema financeiro e comercial. Bom, isso serve, a meu ver, um pouco de pano de fundo, para vocês entenderem o que vem agora, que é o mais importante, que é a crise de 29 e a depressão nos anos 30. Essa crise é essencialmente uma crise americana. Quer dizer, nos Estados Unidos, há, nessa época, uma tremenda especulação com ações. As ações se valorizam fulminantemente durante vários anos em seguida. Todo mundo compra ações, e com isso faz com que seu preço suba. Compra ações a crédito, quer dizer, toma dinheiro dos bancos, os bancos emprestam à vontade, porque é um negócio que dá certo e as pessoas pagam juros bons e tal, etc. E é uma coisa que vai inflando, não sabe para onde é que chega. Quer
Quer dizer, cada vez mais dinheiro vai para a Bolsa de Nova York, e não só dinheiro americano, dinheiro também europeu. Há uma particularidade interessante. Era presidente do Banco Central Americano de Nova York. O Banco Central Americano é descentralizado, chama-se Federal Reserve System. O presidente do Federal de Nova York era um senhor chamado Benjamin Strong. E ele tinha um acordo pessoal, interessante essa história, com Sir Montague Norman, que era o presidente do Banco da Inglaterra. O negócio era o seguinte, era manter os juros em Nova York mais baixos do que em Londres. Com isso, os capitais especulativos iam todos para Londres, viabilizar essa tentativa maluca de restaurar a paridade libra-ouro de antes da guerra. Quer dizer, o Strong deu uma mão forte para o seu colega inglês, nada que ver com os governos, é claro que o governo inglês estava atrás dessa também, para, vamos dizer, permitir que Londres continuasse a grande praça financeira e a libra valesse como moeda de reserva. Só que, em 1929, o Federal de Nova York está apavorado com as dimensões da especulação financeira com a Bolsa. E o Strong avisa o Norman que não dá mais. Eles vão ter que dar um paradeiro a isso e elevam a taxa de juros. E aí estoura, quer dizer, é como naquelas saquinhas de papel, que você sopra, e de repente você bate e pá! Quer dizer, tudo aquilo vem para baixo. As ações que valiam $100 cada uma, de repente, caem para 80, 70, 45, 30, e não se sabe até onde. No fim, não vale nada. Então, você tem uma tremenda de uma crise financeira, que começa com a Bolsa, com a especulação no Stock Exchange de Wall Street, porém, que pega todo o sistema bancário. Quer dizer, os especuladores que não conseguem mais vender suas ações, porque agora, de repente, não vale mais nada, não podem pagar suas dívidas dos bancos. Seria bom. Olha, houve uma queda na Bolsa, porque quando se aumenta a taxa de juros em Nova York, isso significa praticamente que os bancos têm mais dificuldades em continuar dando dinheiro para os especuladores. Alguns deles dizem, essa taxa de juros não vou mais comprar ações. Agora, não comprar ações significa ter que vender para pagar o dinheiro que você tomou do banco. Na hora que todo mundo quer vender, o preço começa a baixar. Não sei se vocês viram, isso aconteceu no Brasil em 71. Foi exatamente isso. Esses valores são totalmente fictícios. Então você tem uma companhia, vamos dizer, a Ford. O preço da ação da Ford dava, digamos, $200. Se continuasse, podia ir a 300, 400, qualquer valor. Tá certo? Agora, de repente, as pessoas que estavam comprando essa ação dizem, não, a taxa de juros subiu muito, o banco está com dificuldades, eu vou vender as que eu tenho em vez de comprar mais. A 200. Mas quem ia comprar também não está sem dinheiro agora. Então não compra 200, é um leilão. Se não compra 200, está baixando o preço. Então compra 193. No dia seguinte vai comprar 180. E essa queda é muito rápida. Chega um momento que a bolsa fecha. Quer dizer, há tantos pedidos de vendas que naquela época não havia computador, não dá para manejar mais, então a bolsa fecha. Isso é a famosa terça-feira negra ou quinta-feira negra de um dia que eu não lembro qual, de outubro de 1929. Está claro? Agora, isso afeta no sistema bancário, isso que é o pior. Então, fica público de imediato que os grandes bancos americanos, e havia milhares deles, grandes, médios e pequenos, estavam sem liquidez, estavam sem dinheiro, porque tinham emprestado muito dinheiro aos especuladores e estavam arruinados. Então, o público corre aos bancos, quer buscar o seu, que naturalmente não existe. E aí os bancos quebram mesmo. Agora, como todos os países capitalistas principais estavam dependendo financeiramente dos Estados Unidos, essa crise se espalha muito rapidamente para a Europa. Então, quebram bancos europeus, há um banco vienense que quebra em 1930, e aí a crise se espalha e se torna realmente mundial. Então, você tem uma tremenda crise financeira. Agora, essa crise financeira se transforma numa enorme, na pior crise da história do capitalismo, crise econômica, que é diferente da financeira. Ela tem uma ligação, mas é diferente. Financeira significa banco não pode pagar mais, banco quebra, as pessoas que colocaram dinheiro no banco perdem, as pessoas que especularam perdem, mas, vamos dizer, a indústria não está sendo ainda afetada.
Mas quase que simultaneamente, a partir de 1930, começa a haver superprodução. E agora são as empresas que fecham e põem os operários na rua. Esta crise vai se piorando, vai se agravando entre 1930 até 1933, que é o pior ano da crise. Durante 3 anos em seguida, 4 anos, 30, 31, 32, 33, 4 anos. Vai havendo quebras de empresas, junto com quebras de bancos, e é claro que uma coisa tem uma ligação com a outra, até que nos Estados Unidos em particular, 1/4 dos trabalhadores está desempregada. A taxa de desemprego chega a 25%, chega a 15% na Alemanha, chega a valores próximos a isso em todos os países industrializados. Essa crise tem essa gravidade não só pela sua longa duração, 4 anos, piorando sempre, com deflação, com os preços caindo, porém, ela também mostra, ela vai além, quer dizer, há depois uma recuperação muito leve em 34, 35, 36, 37, em 38, aparentemente a economia já chegou novamente onde ela estava antes, plof, nova crise. Então, realmente a economia mundial, e a americana em particular, só se recuperam durante a guerra. Durante a Segunda Guerra, ou seja, durante os anos 40. Ou seja, há toda uma década, a chamada década dos 30, em que o sistema está, na verdade, produzindo com grande desemprego, muito abaixo da sua capacidade plena de produção, e isso em todos os países industrializados e em muitos países não desenvolvidos. Bom, qual é a razão dessa crise? A crise econômica agora. A crise financeira certamente foi o estupim. Quer dizer, quando os bancos começam a quebrar, as empresas não têm crédito, passam a querer liquidar os estoques, aí também os seus preços caem, aí se cria uma série de mecanismos dessa natureza. Mas eu não me convenço, e acho que nenhum economista que eu conheço, pelo menos de mais peso, diria de que a debacle financeira é a principal explicação do como se mantém a economia em crise durante uma década inteira. Quer dizer, há alguns desequilíbrios mais básicos. Nos Estados Unidos, que provavelmente é o centro irradiador da crise, esse desequilíbrio está ligado à violentíssima repressão que sofreu o movimento operário americano logo depois da guerra, com a expulsão de milhares e milhares de líderes sindicais de origem não americana, de imigrantes europeus, e essa repressão mantém o salário no mesmo nível, ou seja, não permite que o salário na indústria americana cresça com a produção durante os anos 20. Isso é um fato bem documentado. Então, aparentemente, há um desequilíbrio de falta de procura de consumidor. Quer dizer, a renda se concentra muito em camadas endinheiradas, pequenas, uma elite, e essa elite vai especular na Bolsa de Nova York. Então, provavelmente, uma parte da crise propriamente econômica não é só consequência da crise financeira, mas é o resultado da acumulação de uma crise, presumivelmente, de subconsumo, algo dessa natureza. Os outros países entram na crise já em grande parte devido ao seu depauperamento pela Primeira Guerra Mundial e a sua tremenda dependência, não só financeira, também econômica, dos Estados Unidos. E no Brasil? O Brasil sofre com a crise através do café. Tipicamente de um país periférico, quer dizer, o café representava em 1930 algo como 90% das nossas receitas de exportação. O Brasil já estava produzindo mais café do que se poderia vender no mercado mundial. Já haviam várias vezes feitas esquemas de valorização do café. Como é que era feito isso? Também através da finança internacional. O Brasil tomava dinheiro emprestado e comprava o café dos cafeicultores através do Instituto Brasileiro do Café, inclusive do Instituto Paulista de Café, e retinha esses estoques na Europa, em Hamburgo, em Roterdã, Nova York, enfim, nos grandes portos, esperando a bendita geada, que faria um ano de má colheita. Não havendo colheita de café, o preço subiria e esses estoques seriam, então, como se diz, desovados. Era um sistema de estoques reguladores, que para uma safra bastante irregular, como a do café, que geralmente dá um ano bom, um ano mau, era uma coisa bastante racional. Por azar, em 1930 já estávamos com os estoques estourando de cheios, houve muita plantação nova de café devido à valorização,
Então, o preço do café, que era 23 centavos de dólar por libra peso, cai para 8, assim, de um momento para o outro. Significa, mesmo exportando mais café do que antes, acabar-se obtendo um terço da sua receita, pouco mais que um terço. Bom, o Brasil imediatamente entra em inadimplência, não pode pagar sua dívida externa, não pode pagar os juros, dívida que ela tomou em parte para proteger o preço do café, que agora não adianta mais. E o governo Washington Luiz, isso é muito característico da época, ele está apavorado com a inflação. Está acontecendo deflação, as fábricas estão fechando, os operários estão indo para a rua, os cafezais estão fechando, está havendo desemprego por tudo quanto é lado, mas a preocupação é com a inflação. Quer dizer, é preciso que o governo, para a plataforma dele como candidato a presidente, não gaste mais do que aquilo que ele realmente arrecada em impostos e mantenha a paridade do mil-réis com o ouro. Manter, portanto, o país próximo ao padrão ouro. Essa política absurda do Washington Luiz era a política feita por todos os governos, pelo governo inglês, pelo governo francês, pelo governo alemão e pelo governo americano. Então, a política de padrão ouro, que estava praticamente sem nenhuma perspectiva, foi mantida a ferro e a fogo, piorando a crise. Sem dúvida, foi um fator de agravamento da crise. Até que em 1931, aí não houve mais jeito, a Inglaterra declara a inconversibilidade da sua moeda. A Libra, finalmente, com todo aquele tremendo sacrifício para restaurar a paridade de ouro de antes da guerra, em 31 ela se torna inconversível, a Inglaterra não tem mais ouro para garantir o preço da Libra, e aí acaba o padrão ouro de uma vez. Nunca mais foi restabelecido. Essa é a história até esse ponto. Eu não quero prosseguir, porque já são quase 8h30, acho que já falei bem mais da hora que me permito. Então vou deixar o rabinho que falta, que é bastante, para amanhã. Acho que valeu a pena, apesar de não chegar até o fim, porque penso que eu consegui explicar melhor esse problema dos padrões monetários, ouro, fiduciário, etc., pelo menos melhor do que ontem.